Marcos 16, 9 começa dizendo: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, no caso os discípulos, os quais estavam tristes e chorando, que é o normal. E ouvindo eles que vivia o Senhor e que tinha sido visto por ela, por Maria, o que aconteceu? Não creram. Muito forte, né? Vamos continuar, depois a gente volta vendo alguns detalhes. Versículo 12. E depois manifestou-se o Senhor de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros discípulos, mas nem ainda estes creram. Forte, né? Continuaram não crendo. Finalmente, apareceu, versículo 14, aos 11, estando eles assentados à mesa. E o que o Senhor fez? E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Muito bem. Veja que em 2 ocasiões aqui, e é claro que existe muito mais, teve a ocasião de Tomé, que é um outro assunto, e outras ocasiões. Mas nessas 2 ocasiões, veja que o que prevaleceu naquele momento foi a incredulidade a tudo aquilo que o Senhor Jesus havia dito. E primeiro nós temos que entender a palavra incredulidade. Incredulidade, por exemplo, a pessoa incrédula, porque aqui não são pessoas que não conheciam Deus. Porque nós normalmente costumamos classificar incrédulo quem está lá fora no pecado. De repente, quando você quer tratar de uma pessoa que vive no pecado, que não conhece a palavra, você diz: fulano é incrédulo. Ué, mas eles também eram incrédulos. E eles conheciam a palavra. Então, pastor, qual o conceito de incredulidade? Se lá fora tem os incrédulos, que não conhecem, mas dentro da igreja também há incrédulos. Significa dizer que o conceito não é propriamente a pessoa que não apenas conhece, ou não apenas não conhece, perdão, a palavra. Realmente, a pessoa que não conhece a palavra também, mais do que nunca, é um incrédulo. E, acima de tudo, ignorante. E, quer que eu diga? Existem pessoas aí fora que criticam mais por ignorância do que por incredulidade. Sabe por quê? Porque quando elas conhecerem, você vai ver que a entrega delas vai ser mais rápida do que muitos que estão na igreja. Guarde e anote o que eu estou falando. Há pessoas aí fora que elas não se entregaram a Jesus Cristo porque elas não conhecem o Evangelho. Elas não conhecem a palavra, justamente porque são incrédulas. E aí elas não conhecem. E de uma certa forma, elas negam Jesus não só por causa da incredulidade, mas por causa da ignorância. Não sabem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Não sabem que há uma guerra entre a luz e as trevas. Elas têm uma noção de alguma coisa, mas elas ouvem o que o mundo diz. Mas você pode ter certeza, quando elas se converterem, elas vão abraçar a fé. Quando elas abandonarem a ignorância, conhecerem a verdade, muitas delas, de repente teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, teu filho, teu neto,
elas vão se converter e vão se entregar numa velocidade muito mais rápido de quem tem décadas até na igreja. Porque deixaram de ser ignorantes, conhecer a verdade e abraçar a verdade. E quer que eu diga? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha quem foi a primeira vez Jesus. Pare e pensa. De todos que Jesus apareceu, quem é que tinha um passado muito negro? Maria Madalena. Quem é que tinha um passado terrível? Aqui diz que aqui tinha 7 demônios? Diz aqui? Aqui. Aqui, ó. Jesus, por isso que eu falei que a gente ia voltar. Jesus, tendo ressuscitado na manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Para e pensa. Da qual tinha expulsado 7 demônios. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto maior foi minha dor, maior vai ser minha vitória. O quanto foi vergonhoso o meu passado, honroso vai ser o meu futuro com Deus. Porque o nosso Senhor é o Deus da dupla honra. Está lá em Isaías 61:7. Em lugar da vergonha, eu te darei dupla honra. Em lugar da afronta, foi afrontada, a mulher tinha 7 demônios. Imagina o que o diabo não fez com essa mulher. Imagine o passado de Maria Madalena. Um passado de dor, de vergonha. Um passado terrível, usada pelos demônios. Hoje, depois de 2024 anos, está eu e você aqui, falando da ex-endemoniada, falando de uma mulher que ninguém queria estar perto. Estamos aqui hoje falando de uma mulher que ninguém queria conversa, porque ninguém quer conversa com quem tem problema. Só a gente mesmo que é da fé. E olha lá, ainda ficamos meio ressabiados, né? Cuidado, não se envolve muito não. Verdade ou mentira? Quem quer comunhão com quem tem problema? Quem quer conversa com quem tem problema? É a natureza humana. Nós queremos distância de problemas. O que as pessoas dizem? Problemas, basta os meus. Não vou me envolver. Não vou me envolver. Às vezes é o irmão, o pai, a mãe. Tem gente que gosta de arrumar problema. Tem gente que quando não tem problema, ela arruma. Ela tem uma criatividade para o mal. Tem gente que tem uma criatividade para o que é ruim. Verdade ou mentira? Fulana só se mete em problema. Então, se tinha alguém que ninguém queria conversa, era Maria Madalena. Se tinha alguém mal falada, era Maria Madalena. Se tinha alguém perturbada, era Maria Madalena. Imagine. Mas com Deus, o fim das coisas é melhor que o começo. Olha o fim que ela teve com Jesus e teve o privilégio. É muito forte. Você sabe o que é isso? Ter o privilégio de ser a primeira pessoa a chegar no túmulo, encontrar o anjo, porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou, vai lá e anuncia aos discípulos. É muito forte. Glória a Deus. Então não importa quem você foi, não importa como você está. Para Deus não tem caso perdido. Para Deus não existe pessoas excluídas. Jesus não exclui ninguém. Jesus não rejeita ninguém. Quem faz isso é os homens. Quem faz isso são as pessoas. É a natureza humana. O ser humano exclui, o ser humano despreza. E quando não faz isso explicitamente, simplesmente ignora, que é a pior coisa. Tem gente que, para não sujar as mãos, não ir lá e fazer da forma que quer, ignora. Trata com o quê? Com desprezo, ignora. Não fala, mas a atitude da pessoa é pior do que se ela falasse. Quem faz isso é os homens, mas Jesus não. Está aqui. Ele escolheu a excluída. Ele escolheu você. Ele nos escolheu. Isso aqui serve para mostrar que o nosso Senhor não tem preferidos, que o nosso Senhor
não olha o nosso passado, ele realmente apaga, porque ele poderia pensar, não, quem ela vai, não, logo essa aí não, ela vai ser a primeira a me ver, não, pelo amor de Deus, manda outra. Essa aí tem um passado muito pesado. Não, não é assim? Que as pessoas, não, essa aí, cuidado, hein? Você conhece, sabe quem foi fulano, né? Deus perdoa, o diabo é obrigado a esquecer, mas tem gente que não esquece, fica jogando na cara. Esse é o papel do Satanás, está amarrado esse diabo. Deus já perdoou, porque a pessoa se entregou. Satanás é obrigado a esquecer, porque se Jesus perdoa, meu caro, quem é o diabo para condenar? Mas há pessoas que ficam ali, ó, falando do passado, trazendo o passado da pessoa, pior que o diabo. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Então, olha que glorioso. Deus apareceu para você, para mim. Temos algum mérito? Tudo bem, tem umas pessoas aí que são boas demais. Tem pessoas aqui que são boas demais. Você lembra do seu passado? Eu lembro do meu. Nós éramos o quê? Incrédulos e ignorantes. Então, tratando da incredulidade, bem, primeiro, ele escolheu a que era excluída e tinha um passado mau. Segundo, ela creu. Maria Madalena creu. E aqueles outros que eram incrédulos dentro da igreja? Um exemplo, não havia igreja, mas a igreja é um corpo de Cristo. Como que se classifica isso? A incredulidade não é apenas a pessoa não conhecer a palavra e não ter conhecimento do caminho de Jesus. A incredulidade que eu e você estamos sujeitos dentro da igreja é a resistência à voz de Deus. Guarde isso. Toda pessoa que resiste à voz de Deus, ela é uma incrédula. Porque a incredulidade nada mais é do que uma resistência a alguma coisa. Não quero. Não aceito. É assim ou não é? Ah, eu penso diferente. Deus sabe. Não perdoo. Não abandono. Não posso. A incredulidade em si é a resistência a algo que vem para nos ajudar, para nos moldar. Porque o que vem de Deus é para nos ajudar. Deus é o Todo-Poderoso, é o Autor. Deus não vai me pedir algo que faça mal para mim. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, vai dar pedra? Deus não vai pedir para você fazer algo que vai lhe prejudicar. Deus não vai lhe pedir para fazer algo que vai fazer com que você perca ou tenha uma perda grande no sentido de você se perder na fé. Não. Claro, o que Deus pede fere a nossa carne. Contraria a nossa vontade, como, por exemplo, perdoar quem te ofendeu. Eu pergunto, isso vai te fazer mal? Não. Isso vai te prejudicar? Não. Isso vai prejudicar o teu futuro? Pelo contrário. Quem guarda rancor não é livre, está preso. Isso vai te fazer livre. Mas aí eu pergunto, isso é bom para a carne? O sentimento aceita? Não, a carne quer dar o troco. Quer ver o fulano na pior, ele vai me pagar, não é assim que se faz, por que ele me fez isso? Então o que o Senhor pede, fere a carne, mas é o melhor para mim e para si. É aquela velha história. Deus sabe o que eu necessito, não propriamente o que eu acho que eu preciso. Então Deus vai me dar ou vai permitir que aconteça na minha vida o que eu necessito, não o que eu acho que eu preciso. Quantas coisas que eu e você achávamos que precisávamos, e depois que você conseguiu, você disse, ai meu Deus, eu não quero isso mais não. Isso só está dando trabalho. Já aconteceu coisas que nós achávamos que precisava, eu preciso em tal lugar, eu preciso dessa pessoa, eu preciso comprar isso. Foi, se juntou, comprou, não quero mais esse lugar, não quero mais essa pessoa e não quero mais isso. Porque assim é humano, poxa. Mas Deus sabe o que é bom. Amém? Então, não podemos ser como os discípulos.
Os primeiros não acreditaram. Não é isso? Anunciou. Os que estavam tristes chorando. Porque é normal, não vou nem falar sobre isso. Quem é que perde uma pessoa e fica feliz? Só for maluco da cabeça. Agora, eles tinham razão para duvidar? Jesus deu motivo para isso? O que eles viram Jesus fazer? Eles viram Jesus multiplicar. Eles viram Jesus tirar Lázaro do túmulo. Como pode? Não, é muita resistência àquilo que está diante de mim. Eu não posso resistir a quem? A Deus. Eles só tinham que crer. Crer é entrega. E aí os outros dois no caminho anunciaram também, mas eles não creram. E finalmente, versículo 14 novamente, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe ao rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido no que tinha visto já ressuscitado. Então, resumindo e concluindo, nós não podemos ser incrédulos. Dado o que Jesus já fez na minha vida e na sua, dado o que eu e você já vimos, Deus espera de mim e de você o que Jesus esperava deles, que no mínimo eles crescem. O Senhor não ressuscitou, mas vai ressuscitar. E quando Maria Madalena anunciou, os outros dois anunciaram, o Senhor ressuscitou, glória a Deus, eu creio. Então, não importa como você está, não importa como estão as tuas emoções, tu está triste, chorando, quando a palavra for dita, quando a palavra for anunciada, creia. Mesmo que você esteja diante de um diagnóstico mau, mesmo que você esteja diante de um problema familiar, problema emocional, mas naquele momento você ouve a palavra, você lê, você busca, porque eu repito, o que está acontecendo aqui agora é uma fração da tua vida com Deus. Vida com Deus mesmo é da porta para fora. Quando Deus falar consigo, creia. Mesmo que tudo diga que não, mesmo que o mundo diga que não, confesse. E é aí que eu quero concluir. Eu vou dar para você a referência. Olha o que diz. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Todos os dias você tem que repetir esse versículo de Romanos 10, 9 e dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Senhor Jesus Cristo, Salvador. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e que em breve eu vou me encontrar contigo. Você tem que confessar com a boca a palavra de Jesus. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que o Senhor me chamou não para eu estar nessas condições, mas para fazer de mim sal, luz, perfume. Eu creio que se eu não cheguei, eu chegarei. Eu creio que se eu não tenho ainda o Espírito Santo, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar, eu vou me dedicar, não apenas na igreja, mas eu vou receber. O Senhor não precisa de 21 dias, porque para o Senhor pode ser agora, hoje, nesse momento, como foi na casa de Cornélio, que Pedro nem terminou de pregar e Deus mandou o Espírito Santo. Creia nisso. Creia, não importa as tuas condições, ignore as emoções, ignore o que dizem, porque eu entendo, naquela época todo mundo estava dizendo, olha, morreu aquele que era enganador, aquele que era endemoniado, aquele que era aquilo, havia uma nuvem de incredulidade, mas eu não posso me deixar levar pela incredulidade, você e eu não podemos, porque nós já vimos e ouvimos e tivemos experiências com o Senhor. Amém? Por isso que agora nós vamos buscar, e nessa busca, peça perdão, se você foi incrédulo e resistente a muitas coisas. Se você está frio, pede para Deus te aquecer. Se você perdeu o primeiro amor, pede para que Ele acenda em você. Se apagou o Espírito, os dons de Deus, pede para Ele avivar e reavivar o dom de Deus em você. Amém?